Eu tenho uma palavra para partilhar com você. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você também que está em sua casa, eu convido a abrir a sua Bíblia. Isso. E diz o texto: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, verso de número 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Verso 21. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso 22. E toda a multidão levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. E eu estou quase finalizando. Verso de número 24 é o nosso derradeiro e último verso. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E você que acompanhou essa leitura, diga graças a Deus. Essa noite eu vim falar sobre duas coisas importantíssimas que estão presentes na nossa vida. Duas coisas importantes. O primeiro deles é algo que você não tem o controle, não depende de você. A primeira coisa que eu quero dizer, que eu quero falar, é sobre algo que muitas das vezes te é imposto. A outra, contradizendo essa primeira, de fato depende única e exclusivamente de você. Pastor, o que de fato então é que depende de mim e o que não depende de mim, que o Senhor de fato quer falar? Duas coisas eu vim falar: decisões e condições. Condições e decisões. Condições é algo que não depende de você. Condição é o estado em que muitas das vezes nos encontramos. Condição, ela pode ser favorável ou desfavorável, positiva ou negativa. Só que eu quero que você entenda que quando você se depara com a condição que você vive, ela chega sem pedir licença. Ela chega sem pedir a sua autorização. Agora, decisão não. Ela não acontece por acaso. Decisão não chega do dia para a noite. Decisão é algo que você precisa praticar. A condição que você vive não depende de você. Diga, mas a decisão, essa sim, depende única e exclusivamente de você. Eu conheço pessoas que passam a maior parte do seu tempo reclamando da condição que vive. Eu conheço. A maior parte das pessoas que muitas das vezes me procuram, buscando algum conselho, buscando alguma palavra, buscando algum direcionamento, a maioria delas reclamam da condição que vive. E quando elas reclamam porque a condição que ela está vivendo não é uma condição favorável. Ora, só que quando a condição desfavorável chega e essa pessoa de fato entende isso, existe uma forma de sair. Sabe qual é? Tomar uma decisão. Só que é exatamente nesse momento que a pessoa pensa que a decisão que ela tem que tomar tem tudo a ver com a condição que ela está vivendo. Ou seja, não, pastor, eu não consigo tomar essa decisão enquanto eu estiver nessa condição. Aí tem horas que minutos afinco de conversa se resumem em nada. Por quê? Porque a pessoa analisa a condição, a situação que está vivendo. Eu aponto um caminho de decisão que ela precisa tomar, mas no fundo ela não toma a decisão
de sair daquela situação. A condição que você está vivendo favorece essa vida de vitória? Eu vim dizer para você, ela nem favorece e nem desfavorece, porque a condição que você vive não determina a vida de vitória que Deus tem para você. Analise a sua condição aqui agora. Como você está? Talvez se você tivesse a oportunidade de se levantar do seu lugar, pegar o microfone, conversar comigo, apresentando à igreja a sua condição, você diria: pastor, a minha condição é um casamento que não está dando certo, mas eu estou lutando para ver até onde vai. Outra pessoa diria: pastor, a condição que eu tenho para apresentar é um problema financeiro que não me favorece a realização de meus sonhos. Pastor, a condição que eu tenho é de tristeza, a condição que eu tenho é de enfermidade, a condição que eu tenho para apresentar é de uma vida angustiada, frustrada, decepcionada. Talvez você só tenha motivos para entender que a sua condição ela é negativa. Mas eu quero que você entenda, a maioria das pessoas que entraram para a história por terem feito algo notável, de fato surgiram de condições desfavoráveis. A Bíblia está recheada dessas histórias. Você se lembra de Moisés? Moisés não tinha condição alguma de sobrevivência. No período em que Moisés estava para nascer, o Egito liberou uma ordem judicial, lei em todo o Egito: de todos os filhos que nascerem das hebreias, se forem do sexo feminino, deixa viver, mas se for masculino, quebra o pescocinho na hora que nascer. Morte a todos os primogênitos. Joquebede está grávida, é menino. Moisés nasce. Moisés não tinha condição, mas como Deus não depende de condição, Moisés ele cresce, ele nasce, ele fortifica. Na verdade, Moisés vai para dentro do palácio. Você quer mais um exemplo? Eu vou te dar mais um exemplo. José não tinha condição. Como que ele chega no Egito? Chega por cima ou chega por baixo? Dizer que ele chega por baixo é colocar José num patamar até legal. José chega escravo, vendido, açoitado, machucado, decepcionado, traído. José chega falido. Mas mais uma vez eu vou dizer, como Deus não depende de condição para fazer o que Ele quer fazer, o José se torna governador de todo o Egito. Você está entendendo? Você não precisa de condições favoráveis para viver uma vida de vitória, porque as condições não determinam aquilo que Deus tem para você. Deus vai te capacitar para tomar decisões que irão revolucionar toda e qualquer condição da tua vida. Se a condição não é fator determinante para viver uma vida de vitória, o que é fator predominante? Minha decisão. O que Deus projetou para a tua casa, o que Deus sonhou para a tua família, o que Deus sonhou para os teus filhos. Eu vim liberar uma palavra que vai mexer com a tua estrutura. Não vai depender da minha condição, vai depender da minha decisão. Oh glória. Tem horas que as nossas condições elas falam alto, porém todas elas têm que ceder diante da sua decisão. Muito mais alto. Só que toda condição ela tem que ceder, ela cai diante de uma tomada de decisão. E a condição não altera diante de uma decisão. A decisão que tu toma vai alterar a condição que você está vivendo. Eu não sei qual é o destino que você traçou para a tua vida, mas se você tomar uma decisão de ir até o final, Deus vai fazer você chegar lá e ser muito mais do que vitorioso.